Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pessoal, hoje eu quero contar para você um pequeno relato. Estava eu, antes de ontem, conversando com o ex-pastor, né? Esse pastor já andou na regional e tudo. E assim como tenho conversado com alguns outros, eles sempre falam uma coisa, que independente das denúncias, independente do que está acontecendo, dessa manifestação da verdade ferrenha contra o Edir Macedo e a denominação que ele representa, o que acontece? Ele disse que algum dia ainda sente vontade de voltar. Sente vontade de voltar e que ele aprendeu a ser homem de Deus lá dentro. A jejuar, a evangelizar, a buscar as almas. E que na verdade ele tinha saído porque deixou de fazer isso, que era de praxe que a organização fazia, né? Então eu questionei sobre uma das coisas mais importantes que o cristão deve ter na sua vida. Qual a meta que você tem? Fazer a vontade de Deus. E você só sabe fazer a vontade de Deus no altar? Aquele nosso vídeo anterior sobre fazer a vontade de Deus no altar. Essa dita vontade de Deus, pessoal, parece que está tomando conta das pessoas. A sede tão grande de ser o centro das atenções, ser a sede dos holoteus, a sede, a condição de ser, né, o ator principal, no caso desse filme, pregar no altar, está chamando a atenção de tanta gente que eles estão fazendo de um altar no qual Deus não habita, já estão se acostumando a fazer show gospel. Antes os shows eram feitos pelos cantores, hoje são feitos pelos pastores, né? Os ditos pastores. As pessoas não têm a consciência de que a vontade de Cristo é o nosso altar. O altar do cristão é a vontade de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. E o altar máximo de Cristo é nós. Somos nós, que somos a coroa da criação divina. Nós somos a coisa mais importante que Deus criou com as suas próprias mãos, como diz a Bíblia em Gênesis, e somos também o ápice da criação máxima, né? A coroa da sua criação. Embora alguns tenham se desviado por maus caminhos, como diz o Timóteo, os que querem ficar ricos se desviam, fizeram do Evangelho barganha, fizeram de pregações isoladas motivo de encarceramento do povo. As pessoas têm que acordar, têm que ver que esses líderes, eles não são homem de Deus. Eles não são homem de Deus, eles não ensinam ninguém a ser homem de Deus. Como eu questionando a ele e outros que antigamente eu os respeitava como homens de Deus, como pastores, né? Um título a mais do meu, que era obreiro, né? E muitas das vezes eu chamava para conversar de homem para homem e questionava: olha, como você quer ser um homem de Deus verdadeiro, agradar a Deus, se você está se empenhando em agradar o ego de um homem? Como você vai ser um fiel servo de Cristo se você está sendo primeiro um servo de um homem ganancioso? As Escrituras falam, meu amigo, que não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em escondido que não seja tirado para fora, revelado no escuro, que tenha colocado para que seja colocado para as claras, né? Como dizem algumas traduções. E ele ficou meio sem jeito, ficou recuado, como todos ficam, porque não tem argumento. Quando nós mostramos textos sobre a arca, que era o que eles faziam lá dentro, né? Sobre sacrifícios, sobre ofertas, todos eles ficam sem jeito, todos eles ficam sem argumentos. E muitas vezes a palavra-chave chega a ser a tal:
a letra mata. E eu concordo, sim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando a letra mata, quando ela é pregada erroneamente, quando ela é levada ao pé da letra por pessoas que são atolemadas, sabe? Quando as pessoas não sabem qual tempo, para quem e quando e onde foi falada essa palavra. Então ela vai matando as suas finanças, vai matando o seu casamento, vai matando a sua comunhão com Cristo, ela vai tirando você, tirando a sua sede de ter uma vida real com Cristo, sabe? Vai matando você aos poucos e você nem vai percebendo. Então você começa a jejuar para se fortalecer, não se fortalece, porque quanto mais você começa esse jejum, né, você faz o que é errado dentro da tua denominação. Você é ensinado dentro da tua denominação. Você não te ensinaram o significado correto de um jejum, de um sacrifício, de uma oferta, de um voto. Em tese, não te explicaram que isso são coisas da antiga aliança. São coisas da antiga aliança que esses homens colocam para hoje para ter sustento sem trabalhar. A verdade é simples. Muitas das vezes o pastorzinho que começa humilde, né? Começa humilde ali, dando atenção a todo mundo, e na casa de todo mundo, ele quer fazer o seu nome, quer fazer o seu cantinho lá, né? Quando ele faz e o povo aumenta, ele já começa com desprezo. Era o que eu estava conversando com ele. Mencionei Valdomiro Santiago. O que ele achava do Valdomiro Santiago? O que ele achava do Agenor Duque? Ele disse que são dois canalhas. E quando eu disse que a canalice que o Agenor Duque faz e que o Valdomiro faz foi derivado da de Macedo, ele ficou sem jeito. Pessoal, como Edir Macedo mesmo fala, e a palavra de Deus mesmo fala, uma palavra que ele gosta de dizer, de uma fonte não pode jorrar duas coisas, água salgada e água doce. Então Edir Macedo jorrou água supostamente doce no começo, né? Por falta de conhecimento, muitos o seguiram, muitos o idolatraram. A Universal é que nem omelete, quanto mais bate até que cresce. Você veja que as denúncias são tantas, a verdade está surgindo de uma maneira tão grande que não temos mais esses defensores acirrados, né? Aguerridos, né? Cujo qual um dia eu também era um, né? Não suportava alguém falar mal. Mas eu vi que denominação não salva ninguém. Quando eu me aprofundei na palavra de Deus, eu vi que o certo era o que estava na palavra de Deus. Então, as vendas dos olhos caíram. E nisso eu pude ter o conhecimento, o Espírito Santo me dando conhecimento, me dando direção. Sabe? E isso abriu definitivamente os meus olhos. Quando você está com seus defeitos, você muitas vezes não consegue enxergá-los ou assumi-los para haver uma mudança. Mas quando você vê os seus defeitos em outra pessoa, que é o caso desse pastor e de outros também, verem o defeito no Agenor Duque, no Valdomiro, no RR, né? Os jeitinhos, as falcatruas, as coisas, os trejeitos, eles sabem apontar, sabem acusar. Então muitas vezes eles dizem assim, olha, são safados, saíram da denominação, estavam servindo a Deus e montaram a deles, né? Aí eu digo assim, levaram o conhecimento que adquiriram com seu mestre, levaram a fonte podre de conhecimento que tiraram do seu mestre, afinal foram doutrinados de lá, desde lá, nascidos lá, nascidos de uma podridão e plantando podridão, né? Espalhando podridão. Então, uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, salgada ou doce. Então, a água que veio desses homens é salgada, talvez saloba, sem gosto algum, que por falta de conhecimento muitos não saibam o que estão escutando, porque tem preguiça de pegar as escrituras e lê-las com afinco.
A vida com Deus já está totalmente caída, fracassada, que não creem mais que talvez Deus ouça suas orações, por isso que pedem tanta oração aos outros. Então, pessoal, vamos acordar, tá? Vamos acordar, vamos modificar essa situação e dá tempo. Cristo vos chama, Cristo quer mudar essa situação da sua vida. Sabe? Não se apegue com mentiras, mas sim com a verdade única que é Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um ótimo dia. Fui!